Só para quem pediu passo a passo aí do pulverizador caseiro, tô aqui com o criador do equipamento, que é o Aldo. Ele vai mostrar para vocês passo a passo aí o que gasta para poder montar. Fala aí, Aldo. Vai precisar de um soprador de terreiro, uma roçadeira e um pulverizador elétrico. Então vamos lá ver ele montando aí. Pessoal, eu tô com um pulverizador elétrico aqui, pode ser de qualquer marca, tem que estar funcionando top. E a máquina pode ser de qualquer marca também. Eu vou montar agora, vou mostrar para vocês aí.